Vamos orar? Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Oh, meu Pai, Tu és maravilhoso. Nós não queremos só ouvir, meu Pai. Nós não queremos só ouvir tudo que o Senhor faz na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Nós não queremos só ouvir o que o Senhor faz através da palavra, Tua Bíblia, a palavra que o Senhor mandou escrever. Que o Senhor mandou que as pessoas que tiveram experiências com o Senhor escrevessem esse livro, meu Pai. Nós não queremos só ouvir o que os outros falam da Bíblia. Nós queremos ter as nossas próprias experiências pessoais e particulares com o Senhor. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor fez todas as coisas maravilhosas, o Senhor fez bem feito, perfeito. Quando o Senhor realizou essas maravilhas lá na vida de Moisés, quando nós lemos aqui no povo de Israel, o sogro de Moisés, ele ouviu apenas falar, ele não participou de tudo aquilo. Ele estava longe do ministério, longe do chamado, longe daquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque se ele realmente estivesse, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, se ele estivesse debaixo da tua direção, se ele estivesse debaixo do teu Espírito Santo, ele ia com Moisés junto. Ele levava toda a sua família com Moisés para conhecer esse Deus maravilhoso, andar com esse Deus maravilhoso, ver esse Deus maravilhoso fazer tudo o que ele fez, meu Pai. E quantas vezes, meu Pai, em nome de Jesus, nós perdemos grandes oportunidades de viver grandes bênçãos do Senhor, simplesmente porque nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. Nós não te buscamos, nós não falamos com o Senhor, nós não lemos a tua palavra, nós não oramos, nós não jejuamos, meu Pai. Por que nós somos tão teimosos, Senhor? Esse sogro de Moisés poderia ter visto tudo que Moisés fez, participado e não só ouvido. Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Moisés, quando foi para o seu ministério, Senhor, ele deixou sua esposa e seus filhos de lado do ministério. Ele não levou eles para terem essa experiência com o Senhor e vivenciarem todas estas maravilhas. Meu Pai, em nome de Jesus. Até quando líderes de igreja, até quando membros que frequentam cultos na igreja, meu Pai, vão ser pessoas egoístas, que te buscam, que vivem bênçãos com o Senhor, mas não compartilham isso com aqueles que estão na sua casa? Meu Deus, até quando, meu Pai? Até quando os pais avançarão e abandonarão suas esposas e seus filhos? Sim, meu Pai, até quando as esposas continuarão, meu Pai, muitas vezes fazendo algo no ministério e abandonam sua família? Os filhos vão para a igreja, buscam ao Senhor sem estar realmente com seus pais ao lado. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de família, Senhor. Até quando, meu Pai, essas famílias, mesmo nas igrejas, serão divididas, separadas, por causa que não querem realmente ter um encontro com o Senhor? Não querem te conhecer, meu Pai, não querem saber como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é capaz de dar livramentos, de dar poder, de dar cura, de prosperar, de fazer tudo aquilo que nós precisamos nas nossas vidas, simplesmente por nós termos uma comunhão com o Senhor todos os dias. É algo tão simples, Pai. Até quando o teu povo vai ficar delegando para as pessoas o que realmente o Senhor quer falar para elas? Até quando o teu povo vai ficar ouvindo a tua voz através de líderes? Através de outras pessoas, meu Pai, não vão querer ouvir sua voz maravilhosa, Senhor, Criador dos céus e da terra. É tão bom ouvir o Senhor falar com a gente quando a gente precisa ou quando a gente mesmo não precisa, só falar as coisas tão boas que a gente ouve do Senhor, meu Pai. O Senhor nos criou para isso, para ter contato com o Senhor, para andar com o Senhor, para ouvir tua voz todos os dias, em todo momento, em toda situação. Meu Pai, o povo passa por lutas e dificuldades e eles, ao invés de buscar a solução em Ti, que é poderoso para fazer milagres, fazer maravilhas na vida deles, meu Pai. Eles vão buscar soluções em homens. Eles vão buscar soluções em igrejas, em ministérios, meu Pai. E às vezes nem sequer
tiveram comunhão com o Senhor naquele dia, achando que a igreja vai resolver o problema deles, achando que o líder da igreja vai resolver o problema deles, achando que dando para o Senhor, meu Pai, uma fração do tempo deles durante o dia, eles vão conseguir sentir a tua presença, sentir o teu poder e a tua glória, meu Pai. Até quando, Senhor? Até quando o teu povo será relaxado com o Senhor, meu Deus? O diabo consegue seduzir eles para eles fazerem um monte de coisa durante o dia. E consegue enganar eles. Eles pregam mentiras, falsidades, enganos. Dizem que vão curar e não cura. Dizem que vão prosperar e não prospera. Eles fazem as pessoas buscarem deuses que não existem. E aí quando as coisas se apertam, ficam piores, eles põem a culpa no Senhor, que criou os céus e a terra, dizendo que foi, Pai, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que não fez, sendo que eles não estavam buscando a Ti, sendo que eles não estavam adorando a Ti, mesmo o Senhor deixando uma palavra como guia para nós, meu Pai. Essas pessoas continuam com o mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós não queremos ser líderes, meu Pai, que monopoliza a fé, que monopoliza os milagres, que monopoliza, meu Pai, o conhecimento que o Senhor tem. Nós não queremos ser mercenários da fé, onde negociamos tudo aquilo que o Senhor nos dá de graça, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Até quando as igrejas que dizem hoje que te amam e que te adoram, serão igrejas que continuarão com esse modelo de ministério falido? Esse modelo de ministério falido, meu Pai, onde o povo não está sendo transformado, não tem uma real transformação, não tem um encontro com o Senhor, não vivem diariamente com o Senhor. Porque no coração deles a preocupação é pagar contas. Porque no coração deles a preocupação é manter o seu ministério aberto, a sua igreja aberta. Eles até começaram preocupados com as vidas, com as almas, com a salvação das pessoas. Mas Satanás conseguiu colocar no coração deles tantas dívidas, tantas despesas, nesse modelo de igreja e de ministério, que fazem com que eles, meu Pai, se sintam sufocados por causa das ansiedades, por causa das situações que vêm sobre a vida deles financeira, meu Pai. E eles não compreendem que o Senhor tem um modelo de ministério e de igreja muito melhor. Um modelo onde as pessoas podem te buscar livremente. As pessoas podem te buscar, meu Pai, livremente em qualquer lugar que elas estão. E para isso não precisa de todas essas estruturas que foram criadas, Senhor. Onde geram só despesas, dívidas, perda de tempo, Senhor, com as almas e com as vidas. Porque, meu Pai, se nós nos preocuparmos cada um com a sua própria vida diante do Senhor, e ensinar as pessoas a também se preocuparem com as suas vidas diante do Senhor, a buscarem ao Senhor, meu Pai, nós fecharemos todos esses ministérios e abriremos um ministério celestial, um ministério onde nós seremos teus filhos, seremos adoradores do Senhor em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer situação. E não somente nos cultos e nas igrejas. Nós não dependeremos mais de um líder para nos dizer o que fazer, para onde ir e como viver, porque nós ouviremos a tua voz, nós ouviremos a tua direção. Nós não precisaremos de alguém que fique, meu Pai, buscando ao Senhor para nos trazer as informações. Nós mesmos buscaremos essas informações diretamente com o Senhor. Nós não ouviremos, meu Pai, ideias, ideologias, raciocínios de pessoas, meu Pai, que não estão debaixo da tua direção. Porque todo aquele que está debaixo da tua direção, ele não nos diz o que fazer. Ele não nos diz o que fazer. Ele nos diz para buscarmos no Senhor o que fazer. E hoje em dia, meu Pai, em nome de Jesus, existem muitos líderes que, infelizmente, eles estão dizendo para o povo o que tem que ser feito.
Eles estão dizendo para o povo, e existem no meio desses muitos manipuladores, muitos enganadores, muitos falsos, meu Pai, e muitos que estão sendo enganados pelo diabo muitas vezes, por demônios. Eles estão debaixo de tanta pressão, meu Pai. Eles estão debaixo de tanta pressão por terem que assumir a obra, o teu reino, as coisas do teu reino sozinhos. E não estão enxergando, meu Pai, que esse caminho vai levar eles para uma morte espiritual. E eles não alcançarão aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, abre o nosso entendimento como líderes para que nós possamos entender que nós temos que conduzir as pessoas para te adorar, para te servir. E que para isso nós não precisamos de grandes estruturas, de espetáculos, de shows. Nós não precisamos de todas essas parafernálias. As coisas do Senhor é tão simples, é tão fácil de ser feita, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos e clamamos ao Senhor, Senhor. Tira do nosso meio esse modelo de igreja que não é teu. Tira do nosso coração, do coração dos teus líderes, meu Pai, daqueles que estão na dianteira da tua obra com sinceridade, este modelo de igreja que não é do Senhor. E coloca no coração deles um modelo de igreja, meu Pai, onde todos buscam ao Senhor e não precise de todas essas parafernálias, meu Pai. Senhor Deus, quanto mais nós buscamos, meu Pai, coisas nessa terra, mais o diabo nos enlaça. Quanto mais nós buscamos coisas nessa terra, mais o diabo vai nos enlaçando e nos fazendo buscar mais. E sem perceber, meu Pai, nós acabamos investindo mais no reino das trevas. Mas quando nós nos limitamos àquilo que nós precisamos, que é o necessário para a nossa vida e para que o teu reino avance, somente isso, meu Pai, nós nos livramos de todas essas coisas que nos trazem fardos pesados, coisas que nos embaraçam. Sim, meu Pai, porque o dinheiro, ele é bom para comprar coisas, ele é bom para adquirir coisas, mas se nós não tomarmos cuidado, ele nos embaraça e nós nos tornamos escravos do dinheiro. Nós vivemos para o dinheiro. E o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para vivermos para o teu reino. O Senhor nos chamou, meu Pai, para pregarmos o teu reino nesta terra que o Senhor nos daria tudo o que nós precisássemos para que esse reino avançasse. Mas infelizmente existem líderes que estão avançando o sinal. Existem líderes que estão indo muito além, meu Pai, daquilo que é o necessário. Tudo por quê? Porque eles querem gerenciar o reino de Deus, meu Pai. Eles querem gerenciar o teu povo. Eles querem administrar o teu povo. Meu Pai, para que isso se o Senhor já é um bom gerenciador? O Senhor é um grande administrador de pessoas, meu Pai. Basta nós levarmos elas até o Senhor, meu Pai. Basta nós levarmos elas até o Senhor, com certeza o Senhor vai fazer com que ela receba aquilo que ela precisa para a vida dela. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a abrir o entendimento daqueles que são líderes, que têm lideranças. Nós queremos, meu Pai, que o teu reino venha logo e volte logo, o mais rápido possível. E nós sabemos que tudo aquilo que nós acumularmos na terra não vai servir de nada quando chegar a perseguição que está para vir. Quando o anticristo se levantar, meu Pai, todos esses nossos recursos não vão servir para nada. Será um tempo de dificuldades, mas será um tempo também onde nós, que estamos posicionados a viver debaixo da dependência do que o Senhor pode oferecer-nos, vamos escapar do teu juízo. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, põe esse sentimento no coração do teu povo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sair desse laço de passarinheiro que o diabo tem colocado financeiro na vida dos teus membros. Em nome de Jesus, nós queremos ser somente teu, o Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro em nossa vida, o único em nossa vida.
que ocupe o primeiro lugar em tudo o que nós fazemos. E todas as coisas nos serão acrescentadas, porque é o Senhor que diz isso na sua palavra. Na palavra que o Senhor escreveu, está escrito que quando nós colocarmos o teu reino em primeiro lugar, todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas em nossa vida. E eu creio nesta palavra. Mas essas coisas não devem ser acrescentadas por causa das pessoas, devem ser acrescentadas pelo próprio Senhor e pelo teu reino. E nós devemos também direcionar essas pessoas para buscarem o teu reino e terem todas as coisas acrescentadas na vida dela. Em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar isso, Senhor, e sair desse laço que o diabo tem criado para as nossas vidas. Nós queremos ser livres, livres e ter vida, vida em abundância, não ter na nossa vida o peso de querer assumir um cargo que não é nosso, que é o teu, Senhor, cargo, que é a tua posição. Nós não somos Deus, nós somos mensageiros que anunciam um Deus que é Deus, o Criador dos céus e da terra. Nos ensine a conduzir todas as pessoas para ti, porque a honra, a glória e o poder é teu, Senhor. O Senhor é quem faz e quem realiza, e nós cremos nisso. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos no jejum de Êxodo 18, de 40 dias. Pega sua Bíblia no capítulo 18 de Êxodo. Sim, abra lá em Êxodo, capítulo 18. Vamos ler, meditar e orar com base nesse tema. Êxodo, capítulo 18, diz ali: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, no monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam. E entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés, seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá no seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés seu sogro, o qual se foi à sua terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra então, irmãos, em nome de Jesus? Conforme nós podemos ver aqui, nessa situação, Moisés havia sido escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, e ele foi para libertar o povo de Israel, e durante todo esse período ele estava afastado de sua esposa e de seus filhos. Mas pense comigo, Deus é Deus de família. Deus é um Deus que quer que o marido ande com a sua esposa, que a esposa ande com o marido, que os filhos estejam debaixo da orientação dos pais. Correto? É por isso que hoje o inimigo luta tanto para tirar os filhos de perto da tutela dos pais, de fazer com que os pais não tenham tempo para os filhos e vivam cada dia mais preocupados em fazer coisas, em realizar coisas, e deixam e abandonam seus filhos para que o governo, as escolas, as autoridades ensinem aos filhos deles aquilo que eles querem, e eles se tornem submissos ao governo, à autoridade, àqueles que estão governando. Assim eles conseguem introduzir os seus pensamentos e aquilo que eles querem, conduzindo o povo sempre debaixo da sua autoridade. Porém, o modelo de família que Deus tem não é esse. O modelo que Deus tem de família é que você esteja próximo de sua esposa próximo de você, seus filhos próximo de você, e que você tenha tempo para eles, que você leia a palavra para eles, que você ore, que você jejue, que você ensine eles o caminho do Senhor. Por quê? Porque você vai fazer com que eles se sujeitem a Deus em primeiro lugar. Mas o mundo sabe que se você se sujeitar a Deus, eles perderão o poder, eles perderão a autoridade, eles perderão o direito de governar sobre as pessoas. Porque o modelo do mundo de governo é: não faça nada e coloque alguém para governar e fazer por você. Este é o modelo do mundo. Você não faz nada, coloca alguém para governar, para poder dizer quais são as leis, quais são os estatutos. Alguém vai se responsabilizar por todas essas coisas por você. E você não precisa fazer nada, você fica na tua, vai viver tua vida. E toda vez que acontecer algo, essa autoridade vai então agir com respeito ao que aconteceu. Esse é o modelo do mundo. O modelo de Deus não é você não fazer nada, mas é você buscar a Deus, em Deus, e o próprio Deus julgar suas causas. Às vezes as pessoas tratam Deus como se ele fosse uma pessoa distante, que por ele ser espírito, por nos ter criado, né, e ser espírito, nós não conseguimos ter acesso a ele facilmente para que ele julgue as nossas causas. E aí o que acontece? Agora eu já estou falando não do mundo, eu estou falando de igreja, estou falando de religião. O que acontece? As pessoas elas vão para a religião achando que Deus está longe delas. Que elas precisam de algum líder que vá buscar a Deus por elas para poder fazer e intermediar sobre elas. Foi o que aconteceu aqui. Moisés, ele foi para o seu chamado
abandonou sua esposa e seus filhos, que ele podia ter levado muito bem. Ele podia ter levado sua esposa e seus filhos, podia ter levado seu sogro, podia ter levado aquela família toda, para que vissem as maravilhas de Deus. Então Moisés, na realidade, colocou o seu chamado acima de sua própria família. E isso é um perigo, você fazer isso. Você correr atrás daquilo que Deus tem para a tua vida, buscar as coisas que Deus tem para a tua vida e esquecer da tua família, esquecer daquela que Deus colocou do teu lado ou daquele que Deus colocou do teu lado. Aí você começa a guerrear as guerras de outras pessoas que você nem conhece, nem sabe quem é, começa a lutar pela vida deles e abandona a sua família. Larga elas de lado. Este modelo não é o modelo de Deus. O modelo de Deus era que Moisés pegasse a sua família e levasse junto com ele para o ministério, para que eles pudessem também ter um contato com o próprio Criador, para que eles conhecessem o próprio Criador, para que eles soubessem que existe um Deus que queria também se apresentar a eles e que eles também o adorassem e servissem a ele. Mas Moisés não entendia isso, não caía a ficha dele de jeito algum. É interessante aqui que ele levou, então, olha ali, ó, levou, né, seu filho, olha lá, Jetro, o sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, né? Você viu? Então, o que Moisés deu esse nome para ele aí? E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Foi quando ele acabou matando aquele egípcio. Aí, quando Jetro se apresentou, o sogro de Moisés com os filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, olha onde se tinha acampado, disse Moisés, eu, teu sogro, venho a ti com tua mulher, a seus 2 olhos, disse a Moisés. Então saiu Moisés ao encontro de sogro, inclinou-se e beijou. Perguntaram um ao outro como estavam. Então, preste atenção, o Moisés, ele queria estar com a família, porém ele tinha um chamado para exercer. E ele estava dividido. Moisés estava dividido entre o seu chamado e a sua família. Agora eu te pergunto, será que Deus, o Deus da família, precisa separar uma família para que o chamado seja realmente exercido? Isso é o teu chamado, o chamado da tua esposa, o chamado dos teus filhos. É necessário que Deus separe vocês para que realmente esse chamado seja exercido? Não, é evidente que não. Deus, ele quer que você entre em guerra. Deus, ele quer que você entre em guerra pelos teus familiares. Sim, pela tua esposa, pelo teu filho, pelos teus familiares, pelo teu marido. Por quê? Para que vocês juntos busquem ao Senhor. Juntos adorem ao Senhor. Juntos conheçam a Deus, o Criador dos céus e da terra. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, não permita que certas situações, ainda que você esteja vivendo neste momento alguma situação que está dividindo a tua família, não permita que isso perdure, que isso continue. Você precisa se posicionar diante de Deus. Você precisa colocar diante de Deus esse teu desejo de que você quer realmente que os teus familiares também busquem ao Senhor e adorem ao Senhor. Peça para Deus estratégias, peça para Deus direção, peça para Deus sabedoria, para que você possa fazer dentro do tempo de Deus com que eles também possam estar junto com você, avançando no ministério que eles têm para eles e você no que você tem para você. Fazendo isso, você vai fazer uma família bem estruturada. Você vai fazer uma família bem alicerçada. Você vai fazer uma família preparada para a guerra que está para ser travada entre Deus e os deuses criados. Sim, porque Deus, o Criador, não permitirá que os deuses criados, que as pessoas que enganam outras, perdurem na terra, continuem na terra enganando. Senão ele não seria Deus. Para que queria criar todas essas coisas? Para permitir que as pessoas fizessem o que quisessem da vida delas? Não. Deus tem um plano para a terra. Deus tem um plano para a família. Deus tem um plano para as pessoas que ele criou na terra.
E esse plano Deus não vai abrir mão, só porque algumas pessoas não querem acreditar, não querem seguir, não querem levar a sério a Deus que criou todas as coisas. Não interessa qual seja a tua religião, não interessa qual seja a tua nação, não interessa qual seja o teu modo de viver. Deus julgará a todos nós, inclusive você que é crente, que acredita em Deus e que frequenta a igreja, também entrará dentro do juízo de Deus e da justiça. Você está entendendo? Então veja bem, o plano de Deus, quando ele te chama para um ministério, é para que você exerça esse ministério com sabedoria, sem que você acabe colocando como prioridade algumas coisas e deixando outras. Você coloca como prioridade o seu ministério, a igreja, e abandona sua esposa e seus filhos. Você coloca como prioridade sua esposa, seus filhos ou seu marido, né? E abandona a igreja. Então não é isso que Deus quer. Você tem que controlar o seu tempo, ter um domínio sobre o teu tempo, aprender a administrar o seu tempo para que você possa fazer com que todas as coisas que Deus te deu e colocou nas tuas mãos possam caminhar de uma maneira ordenada, organizada, sem se dedicar demais a um e abandonar o outro. Porque Deus nos deu esse tempo para isso. Deus permitiu que nós tivéssemos 24 horas do dia para descanso, para cuidar da família, para buscá-lo, para adorá-lo, para orar, para jejuar. Todo esse tempo que nós temos, trabalhar, ganhar seu dinheiro, se você quiser, e assim por diante. Você está entendendo? Tem que organizar o teu dia para que você possa fazer todas essas coisas sem priorizar umas e deixar outras de lado. Quantos dias já se passaram que você nem sequer ora para Deus? Que você nem sequer lê a palavra de Deus? Que você nem sequer jejuou, fez um jejum com um propósito diante de Deus? Que você sequer falou com Deus ou conversou com Ele ou ouviu a voz dEle? Quanto tempo já se passou? Quanto tempo você não fala com a tua esposa, com os teus filhos, você conversa com eles, você passa um tempo com eles, você está ao lado deles? Você está entendendo? Não é esse tipo de família que Deus quer. Deus, quando Ele criou a família, Ele criou com um propósito de que nós tivéssemos filhos e eles fossem quem perpetuassem a adoração a Deus durante todas as gerações. E Deus cuidaria em proteger as nossas gerações. Porque os deuses das nações, os que não acreditam em Deus, eles não têm quem protege eles. Isso é, quando vem alguma situação impossível, eles são obrigados a depender do próprio poder deles ou de deuses criados. Porém, nós que acreditamos nos Deus Criador e clamamos a Ele, diante dessas situações impossíveis, Deus cuida da nossa família e faz com que a nossa geração possa prosperar na terra e a cada dia mais crescer e avançar nessa terra de uma maneira saudável, diferente daqueles que não adoram a Deus, que vivem de qualquer maneira e destroem até mesmo a sua vida e aquilo que eles conquistam. Você está entendendo? Então veja bem, Jetro trouxe aqui então a esposa de Moisés estava afastada dele e os filhos que estavam afastados deles. Se Moisés tivesse conversado com Deus sobre essa situação, com certeza Deus teria permitido que a sua esposa e seus filhos tivessem ido com ele. Ele não precisaria ter feito isso. Mas continuando aqui, você vai perceber que aconteceu mais uma situação muito importante para nós meditarmos. Mais uma situação para nós analisarmos, para nós conjecturarmos em nossa mente, em nosso coração, para que a gente não caia nessa mesma cilada, a gente não caia nessa mesma situação que está acontecendo aqui na palavra de Deus. E olha que eu já ouvi muitos pregadores pregar sobre isso. Entendeu? Sobre essa passagem. E ainda concordam com o que foi falado aqui. A situação era o seguinte: Moisés estava legislando o povo e fazendo tudo sozinho diante do povo. E ele não estava dando conta, ele estava cansado. Aí o seu sogro chegou diante dele e deu uma ideia para ele que ele dividisse as tarefas, fazendo com que algumas pessoas assumissem determinados cargos,
Olha a origem da igreja aí, ó, de onde que veio. Esse modelo de igreja que nós vemos nos nossos dias. Entendeu? Que assumisse alguns cargos e Moisés continuasse fazendo o que ele estava fazendo, porém dividindo as tarefas entre todos. Conforme nós podemos ver aqui, segundo a ideia foi que o sogro deu. Entendeu? Diz aqui, olha, que é isto? Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Você está entendendo? Mas agora raciocina comigo, pensa comigo. Para que Moisés precisava assumir esse posto diante do povo, se existia o próprio Deus Criador que podia fazer isso? Para que Moisés precisava intermediar entre Deus e o povo? Pense comigo. Às vezes nós achamos que Deus é alguém distante da gente, que ele não quer realmente ter um contato conosco. Não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Isso, olha, não é da época de Moisés não, viu? Até nos dias de hoje. Os modelos das igrejas de hoje são do mesmo jeito. Existe um líder, existem subordinados do líder e existe o povo. Agora eu te pergunto, para que eu vou querer ser pastor das pessoas se já eu tenho um pastor que é o próprio Jesus? Aí vem a mentalidade da pessoa, mas Jesus morreu, Ronaldo. Morreu, mas ressuscitou, ele está vivo, é só falar com ele. Mas, Ronaldo, Jesus não é ser humano, não é uma pessoa. Mas que tem? Quem disse que ele precisa ser uma pessoa para você falar com Jesus todos os dias? Para você perguntar para ele, para você conversar com ele, para você perguntar o que ele quer, o que realmente ele te falar as coisas que você precisa saber. Às vezes nós tratamos o mundo espiritual como algo, sabe assim, como é que fala? Aquele negócio que as pessoas costumam tratar, que é algo surreal, uma fantasia, sabe? Algo fantasioso, algo lúdico. Não é, meu caro, Deus está aí do teu lado. Para um pouco e fala com ele na tua mente mesmo. Conversa com ele e fala, Senhor, o que eu faço com essa situação? Como é que eu resolvo essa situação? Me ajuda. Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo eu estou entrando na tua presença, sim, por causa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu por nós. Se nós entrarmos na presença de Deus sem o sacrifício de Jesus, a santidade de Deus nos consome. Então, através de Jesus Cristo, eu estou entrando diante de ti, meu Pai, Criador dos céus e da terra, não é de deuses criados. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver essa situação, me dá uma solução, me mostra o que eu faço para resolver essa situação, meu Pai. E ele vai começar a te conduzir, ele vai começar a te guiar, ele vai começar a falar dentro de você, ele vai começar a ministrar dentro de você. Porque ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. É que nós acostumamos tanto a nos comunicar assim, humanamente, através de palavras, através de vídeos, através de letras escritas. Nós estamos tão acostumados com esse tipo de comunicação que nós achamos que Deus só pode falar desse jeito. Meu caro, Deus, ele tem uma língua dele, chama língua espiritual, que fala com o teu espírito diariamente. É só você buscar e desejar isso. Ele vai te dar direção, ele vai te mostrar coisas que você nunca percebeu, ele vai abrir os teus olhos, vai abrir o teu entendimento. Ele vai começar a te mostrar coisas que você nunca imaginou na sua vida, que existiam, que realmente poderiam ser feitas, que poderiam ser realizadas. E você só vai ter acesso a isso quando você permitir que Deus dirija a tua vida e governe sobre a tua vida. Olha o que aconteceu aqui nesta passagem. Moisés estava nessa situação, aí o sogro dele deu essa orientação para ele, dividir as tarefas. Moisés dividiu as tarefas, você vai ver que ele vai repartir até parte da unção dele. Para quê? Para que essas pessoas fizessem e legislassem, resolvessem as coisas mais comuns, mais simples, e Moisés ficasse com a parte mais complicada. Mas pense comigo, vamos raciocinar. Não seria mais fácil para Moisés levar esse povo até Deus?
e deixar que o próprio Deus fizesse isso daí, porque, meu amado, entenda, você é um ser humano. Você é uma pessoa, nunca você vai ter acesso ao que está acontecendo dentro de uma outra pessoa. Deus não nos deu esse direito de governar sobre as pessoas, de reinar sobre as pessoas, de querer ter o controle sobre a vida das pessoas. Deus nunca nos deu esse direito. Quando Deus criou Adão e Eva lá e disse sujeitai, né? Sede fecundos, tornai-vos muitos, enchei a terra, né? E diz ali, sujeitai-a, não quis dizer para Adão sujeitar a ele, as pessoas que iam vir os seus filhos. Era para sujeitar a Deus. Mas infelizmente, depois que entrou o pecado, sempre se levanta pessoas querendo sujeitar outras pessoas a elas. É incrível, até na igreja. Até nas igrejas existem pessoas que querem sujeitar outras a elas. Você pode ver. Tem um líder lá, e aí todos têm que ficar dependendo do líder para poder fazer alguma coisa para Deus. Meu amado, em nome de Jesus, apresenta esse povo para Deus. Deus é o melhor legislador que existe. Deus é o melhor conselheiro que existe. Deus é o melhor poder de cura que tem é nele. O poder de prosperidade está nele. O poder de libertação está nele. Para que eu vou querer o poder de Deus sobre mim para querer agir na vida das pessoas se eu tenho um Deus que faz isso? É muito mais fácil eu levar a pessoa para buscar a Deus. Jesus, tem coisa que eu não entendo na cabeça desse povo. O que aconteceu aqui é algo absurdo. É algo absurdo e Moisés aceitou. Olha, diz aqui, olha, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga e eles levarão contigo. Para que Moisés precisava dessa carga se ele tinha um Deus que podia fazer isso por ele? Às vezes eu não entendo a cabeça das pessoas. Você sabe por que Moisés aceitou isso? Porque ele entendia no coração dele que ele precisava estar na dianteira entre o povo e entre Deus. Ele precisava fazer essa intermediação entre Deus e o povo. E eu já vi pregadores que concordam com isso, que aceitam isso como normal. Eles pegam na igreja deles, eles começam pequeno. Começa na igreja pequeno, né, orando, jejuando, clamando a Deus. A igreja está pequenininha, poucas cadeiras, não vem quase membro, ele está até mesmo apertado financeiramente. Aí ele começa a clamar a Deus, Deus começa a enviar pessoas que precisam de libertação e cura. E Deus faz. Deus age na vida da pessoa que está orando, jejuando e assim por diante. Só que o que acontece? Esse líder agora começa a achar que as pessoas precisam dele, que buscava a Deus, que está buscando a Deus, que está orando, está jejuando, que essas pessoas agora precisam dele para poder viver uma vida realmente plena diante de Deus. Mas olha que falta de mentalidade, de raciocínio lógico, é doutrina de demônios. Como é que você conquistou a tua libertação, a tua cura e a tua vida em abundância com Deus? Não foi em contato com Deus? Por que então você não pega as pessoas e faz o mesmo? Põe elas para ter contato com Deus e viverem a vida delas debaixo da autoridade de Deus. Para que eu vou criar uma igreja, uma religião? Para que eu vou criar todo um ministério para ensinar para uma pessoa que ela tem que buscar a Deus, que ela tem que ler a palavra, que ela tem que jejuar, que ela tem que orar, que ela tem que realmente fazer aquilo que Deus está querendo que ela faça? Para que eu preciso de uma religião para isso? Não seria muito mais simples? Tudo bem, quer se reunir, se reúne de vez em quando para traçar estratégias, fazer reuniões para que as pessoas possam ajudar a avançar o ministério, cada uma trabalhando e fazendo e desempenhando determinadas funções. Tudo bem, até dá certo. Mas para que as pessoas adorem a Deus e busquem a Deus, eu não preciso de uma religião, eu não preciso de uma igreja.
Eu preciso conscientizar as pessoas de que aonde elas estiverem, elas podem buscar a Deus. Deus está na casa dela. Deus está na igreja. Deus está no trabalho. Deus está na faculdade. Deus está na escola. Deus está em qualquer ambiente que você for na terra e clamar por Deus, até na montanha mais remota, onde não tem ninguém à sua volta. Se você lá clamar a Deus, se você for no abismo, na parte mais funda da terra, e você clamar a Deus, Deus vai te ouvir lá onde você está. Mas o que aconteceu com as igrejas hoje? Elas adotaram esse sistema, que para mim é demoníaco, onde eles lideram e o povo continua sendo frequentador de igreja, um povo vazio, que não busca a Deus todos os dias, só busca no culto. Eles têm um coração para culto, para religião. A primeira coisa que as pessoas te perguntam quando você fala que é crente, elas perguntam: que religião você frequenta? É mole? É mole isso? Como se a religião que você frequenta fizesse diferença. Meu caro, que Deus que você adora? Essa é a pergunta certa. Você é crente? Que Deus que você adora? Qual que é a tua forma de acreditar em Deus? Como é que você acredita em Deus? Essas coisas sim são importantes. Por quê? Porque a religião que você participa, meu caro, não vai fazer nenhuma diferença para Deus, até porque Deus não tem religião. Não existe religião para Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra e nós somos criaturas dele, fomos criados por ele. E ele tem dentro de você um chamado que ele quer ativar esse chamado para que você faça aquilo que ele te criou para fazer. Se você se posicionar diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, independente da religião, é capaz que você passe na frente do teu líder ainda no que se refere a ver a glória de Deus na tua vida. Você sabia disso? Por quê? Porque faz as contas. Se você for numa igreja hoje e querer adorar a Deus, você sabe qual é o processo para você chegar a se tornar alguém dentro da igreja reconhecido? Você vai passar por vários cargos, por vários ministérios, por vários processos que foram criados pelos seres humanos para você poder um dia, quem sabe, ser reconhecido pelo líder da igreja e ter um cargo e fazer alguma coisa. Agora eu te pergunto, Moisés precisou passar por isso? Ou Moisés teve um encontro com Deus e Deus comissionou ele? Agora eu te pergunto, por que hoje são tantas coisas para você chegar? Olha, te juro, é mais fácil você falar com o presidente da República hoje do que você falar com Jesus dentro da igreja. Você fazer a obra de Deus dentro de uma igreja é mais difícil do que você pegar e montar um negócio próprio. Por quê? Porque foi colocado tanto empecilho, tanta dificuldade, com o propósito de travar a pessoa para ela ficar presa àquela religião, presa àquele ministério, dependente do líder da igreja e da religião, e servindo ao líder da igreja e da religião. É por isso que o inferno está ganhando das igrejas. É por isso que o inferno está avançando mais do que a igreja de Jesus Cristo. Porque as igrejas estão abrindo igrejas, realizando cultos, e não estão levando as pessoas para buscarem a Deus, para realmente se tornarem pessoas conscientes do que é adorar a Deus, do que é servir para Deus e a Deus. Você está entendendo? E Moisés, ele estava indo por esse caminho. Ele estava seguindo esse mesmo modelo de igreja, um modelo onde ele era o líder e o povo era submisso a ele para chegar até Deus. Ele era o porteiro. Para vir até Deus, para saber o que Deus quer, por isso que Deus deu tantas leis. Por isso que Deus encheu os israelitas de leis naquela época. Por quê? Porque eles queriam ser governados por alguém e não pelo próprio Deus. Quando você se coloca debaixo da submissão das mãos de Deus, da autoridade de Deus, ele te dá liberdade. Por quê? Porque ele te diz o que você tem que fazer.
Quando você se coloca em submissão a alguém que supostamente busca a Deus, ou até mesmo busque, Deus te dá leis, Deus te dá ordens, ordenanças. Por quê? Porque você não quer um relacionamento sério com o teu pai. Você está entendendo? Você quer se relacionar com o teu pai como se você fosse um escravo. Como se fosse um filho bastardo, afastado de Deus. Aí você vai ter leis. Você vai ter obrigações e regras em cima de regras. Quando você se coloca como filho diante de Deus, como alguém que ama a Deus e quer ter a presença dele todos os dias, Deus te direciona para o que você tem que fazer todos os dias. Se Moisés tivesse entendido no seu coração isso nesta época, se Moisés tivesse compreendido isso, que o que estava atrasando o ministério dele, que estava atrasando a vida dele ministerial e a do povo, era o simples fato de ele não colocar o povo para ter o contato direto com Deus, assim como ele teve o encontro com Deus. Se Moisés entendesse isso, hoje nós estaríamos lendo a Bíblia Sagrada de uma maneira totalmente escrita, totalmente diferente. E é interessante que os líderes de hoje seguem esse mesmo caminho. Mesmo sabendo que Moisés morreu no deserto, o povo que saiu do Egito com ele em rebeldia morreu no deserto, viu a terra e não entrou. Mesmo sabendo disso, eles seguem o mesmo modelo de Moisés. O líder lá em cima e o povo aqui embaixo vai para o culto para buscar a Deus e para ouvir uma palavra, para ser curado, para receber oração, para no toalhinha, para não sei o quê, para impor a mão, para poder ser liberto, para prosperar, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso é, em Deus existem todas essas coisas, mas você tem que passar pelo líder da igreja para poder chegar até Deus. Aí o que acontece? Entra a corrupção. Porque uma pessoa que não busca a Deus, ela vive a vida como quer durante todo o seu dia e vai para uma igreja ou para um culto de vez em quando ele pode, quando dá, ou até mesmo que ele vá várias vezes, mas não tem diretamente um contato com Deus, ela nunca será tratada, ela nunca será liberta, ela nunca será sarada, porque Deus disse, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te sara. Deus não dá essa autoridade para uma pessoa. Seja ele quem for, você pode ser a pessoa que mais ame a Deus. Você pode ser uma pessoa super sincera com Deus. Moisés era isso, ele era uma pessoa sincera com Deus, era verdadeiro com Deus. É tanto que Jesus fez várias menções de Moisés. Moisés não era alguém rebelde. Moisés era alguém que amava a Deus, que buscava a Deus com sinceridade. Porém, ele não sabia disso. Ele não entendia o que ele estava fazendo. Nós, hoje, meditando na palavra de Deus, sabemos disso. Vamos pegar um exemplo aí na tua casa. Você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos. Aí você quer governar sobre a vida da tua esposa e dos teus filhos, dizendo que para buscar a Deus eles dependem de você. Eles precisam da tua oração, eles precisam da tua leitura da palavra, eles precisam do teu jejum, eles precisam do teu posicionamento, senão eles não vão conseguir ter as coisas que querem. Isso é, você é o rei sobre eles, você governa sobre eles. Isso está errado. Você sim foi chamado por Deus para ser cabeça. O que é ser cabeça? Você estar à frente, você fazer mais do que eles, você buscar mais do que eles, muito mais, porque a tua responsabilidade é maior como pai, como marido. Como homem da casa, você tem que se dedicar a Deus muito mais do que eles. Por quê? Para que você possa dar cobertura. Porém, você tem que fazer eles ter o seu próprio contato com sua manifestação e viver sua manifestação com Deus. Ter o seu próprio contato pessoal com o Criador dos céus e da terra. Porque fazendo isso, o que vai acontecer? Deus, quando falar com você, através do Espírito Santo, e te der uma direção, automaticamente eles também estarão debaixo da mesma autoridade do Espírito Santo de Deus e eles vão receber esta palavra com mais facilidade. Eles vão ouvir com menos resistência, porque estão debaixo da mesma autoridade. Você já tentou falar da palavra de Deus para alguém que nunca buscou a Deus? Que nunca teve um encontro com Deus? Você já tentou falar que Deus cura, que Deus prospera, que Deus pode libertar ele de certas situações? Ele não ouve, ele não entende isso, porque ele está debaixo de um outro espírito.
Ele está debaixo do espírito do mundo, o filho dos filhos das trevas. Ele está debaixo de uma malignidade que o mundo está vivendo hoje, em que eles ficam buscando nos homens a solução para a vida deles. Eles buscam nos governantes a solução para a vida deles. Eles buscam nos líderes das igrejas a solução para a vida deles. Eles buscam nos pais a solução para a vida deles. É incrível. Esse espírito demoníaco, ele opera na vida das pessoas que não têm buscado a Deus. Porém, quando você resolve buscar a Deus de verdade e fala assim, não vou mais brincar com as coisas de Deus, eu não vou tratar relaxadamente, eu vou levar a sério as coisas de Deus, e começa a se posicionar diante de Deus e assume esse compromisso, você é tirado desse espírito demoníaco e é colocado debaixo do Espírito Santo de Deus. Quando Deus for fazer qualquer coisa, você percebe mais fácil, você entende mais fácil, você compreende mais fácil. É o que estava acontecendo aqui com Moisés. Moisés estava buscando a Deus e o Espírito Santo de Deus se manifestava na vida dele porque ele tinha encontro com Deus. Porém, o povo não tinha um encontro com Deus, eles tinham um encontro com Moisés. Era diferente a unção, era diferente a autoridade. Você está entendendo? Aí quando Moisés tentava passar para eles o que Deus mandava, eles não aceitavam. Eles até diziam, não, concordamos, aceitamos, está certo, Moisés. Virava as costas e lá fazia tudo diferente. Por quê? Porque o espírito de rebeldia que está no mundo vivia na vida deles ainda. Você nunca vai conseguir fazer uma pessoa entender o que Deus quer através de você. É perda de tempo. É perda de tempo. Você precisa pôr essa pessoa para viver com Deus, para conhecer a Deus, para buscar a Deus, para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. E não importa onde que ela esteja na região do mundo. Ela pode estar em outra nação, em outro país. Quando Deus se manifesta na terra, aonde ela está lá, ela recebe a mesma informação que você, a mesma direção, o mesmo Espírito que age na tua vida, age na vida dela, e vocês entram em concordância. Você entende o que aconteceu aqui com Moisés? Então Moisés, ele veio aqui. Se isto fizeres, o Deus te mandar, olha lá. Se você fizer isso e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá no seu lugar. Olha o que aconteceu. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Você viu que o sogro falou? E Deus te mandar. O sogro não disse assim, e você concordar comigo, faça. Mas você viu que Moisés não foi consultar a Deus. Moisés não foi falar com Deus. Moisés não foi, Senhor, está muito cansativo para mim buscar ao Senhor e passar para esse povo todas essas informações. Eu tenho certeza que se ele fizesse isso, Deus ia falar, então para que você faz? Eu estou aqui. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor, ele disse para Moisés, não foi? Eu sou o Senhor. Mas Moisés não entendeu, não caiu a ficha. Ele queria ser senhor do povo e Deus ser o senhor dele. Então, muitas vezes nós, principalmente diante de situações difíceis, muitas tarefas para fazer, muitas coisas para realizar, coisas que acontecem na nossa vida muitas vezes, nos pressionam de tal maneira que a gente não consegue enxergar o óbvio. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos seres humanos e nós não temos capacidade, nós não temos a condição de carregar esta responsabilidade de querer fazer o que Deus faz. É por isso que tem muitos líderes que estão morrendo até do coração. Eles têm o poder de Deus, têm a autoridade de Deus. Eles colocam a mão sobre as pessoas, elas são curadas. Eles profetizam, elas são curadas. Eles declaram uma palavra para elas e isso acontece. Mas, porém, eles não têm uma estrutura, na estrutura humana deles, eles não podem competir com Deus. Eles não têm condições de suportar a pressão do mundo sobre eles. A pressão da igreja, né? Da igreja que ele está lá, sobre a vida deles, porque nós somos carne, nós somos humanos. Porém, Deus tem todo o poder para poder aguentar toda a situação que o povo trouxer até ele.
Para que você vai impor a mão sobre a vida de uma pessoa para ela ser curada, se você pode levar ela até Deus para ela ser curada? Para que você vai ficar profetizando na vida das pessoas as coisas, se você pode levá-la até Deus e Deus revelar para ela o que Ele quer dela? Tem coisas que fogem eu não sei, fogem ao raciocínio lógico do ser humano. Eu espero que realmente não seja isso. Você goste de estar na frente e tirar proveito das pessoas. Você gosta de subtrair das pessoas aquilo que elas não querem fazer e se aproveitar da situação. Você está conformado com essas situações? Às vezes a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso desejo de querer mostrar para as pessoas que Deus está conosco, sabe? Querer provar que Deus está conosco, esse nosso alter ego, né? Que chama alter ego. Entendeu? É uma síndrome que as pessoas têm de ter que provar para todo mundo que Deus está com ele, e o diabo usa isso como arma. Aí ela se levanta e o outro demônio, primeiro o demônio seduz a pessoa que quer ser líder. Seduz ela e coloca na mente dela, vai você, vai lá você e faz tudo, depois traz para o povo e subjuga o povo, governa sobre o povo e depois cobra até deles, diz-me oferta e vai para cima. Porém, outro demônio, né? Outro demônio vai no meio do povo e fala, não busca a Deus não, não ora não, não lê a palavra, não medita na palavra, não compartilha a palavra, você já tem uma religião, você já tem um líder na tua igreja que faz isso, não precisa. E esses dois demônios trabalham em concordância. Até quando os líderes continuarão deixar e permitir que o seu ego, a sua vaidade de querer ser alguém acima de todos na igreja, seja maior do que deixar Deus ser acima de todos na igreja? Meu caro, se hoje as igrejas formassem pessoas para servir a Deus, elas não estavam tão cheias. Vou repetir. Se hoje as igrejas formassem as pessoas para buscar a Deus, as igrejas não estariam tão cheias como estão. Cheias de pessoas vazias. Por quê? Porque quando você se conscientiza de que buscar a Deus é bom e deve fazer parte do teu dia, você não vai ver que não precisa mais da igreja. Você precisa do grupo de pessoas que buscam a Deus e vocês estarem juntos em concordância, traçando estratégias para o reino de Deus avançar a cada dia mais, sem ninguém governar sobre ninguém. O Espírito Santo de Deus governa, o próprio Criador governa, o próprio Deus governa sobre a nossa vida. Quando as igrejas começarem a fazer isso, Jesus volta. Quando os líderes começarem a abrir mão da sua vaidade, do seu ego, de querer disputar quem tem a maior igreja, quem tem mais membros, quem tem mais ministérios espalhados, quem tem mais pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, quando eles descerem desse pedestal medíocre, demoníaco, e começarem a pensar no que Deus deu a ordem, que é o reino, o evangelho ser pregado em toda a terra para vir um fim, quando os líderes começarem a cair a ficha deles e pararem de viver esse evangelho barato, né, de um povo que busca a Deus através deles, nós vamos fazer com que Jesus volte mais rápido. Muito mais rápido, e o reino de Deus seja estabelecido na terra. Você está entendendo? Olha aqui, para nós encerrarmos e acabarmos, olha o que diz aqui. E eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Aceitaram a proposta.
Você tem do seu lado um Deus que é o Deus que criou todas as coisas. Para que você vai querer fazer uma coisa que Deus pode fazer? Tua esposa está doente. Teu filho está doente. Para que tu vai orar para ele ser curado? Não seria mais fácil tu ensinar ele a buscar Deus? Não seria mais fácil você ensinar ele, olha meu filho, minha esposa, você já orou para Deus? Já pediu a cura para ele? Já pediu para ele te curar? Por quê? Porque senão você cria uma pessoa dependente de você. Você fica lendo a palavra para ela. Quantas vezes ela já leu a Bíblia? Quantas vezes teu filho pegou na palavra de Deus para ler? Você está entendendo? São esses tipos de educação que nós damos para os nossos familiares, de eles sempre serem dependentes de alguém, e não do próprio Senhor e Criador, que nos fazem perder grandes bênçãos. Nos fazem perder grandes bênçãos. Nós não enxergamos o óbvio. Deus, quando te chamou e te comissionou, não foi para você ser Deus para o povo, ser Deus para a tua igreja, ser Deus para as pessoas. Não, ele te chamou para que ele se manifeste na tua vida, as pessoas vejam a glória dele, vejam os milagres que você vive, vejam as bênçãos que você vive, e aí quando elas quiserem ou precisarem ou desejarem, ou você estiver conversando com elas, você simplesmente direcione elas para o próprio Deus. Simples assim é o ministério. Então, mas Ronaldo, será que Deus vai dar conta? Misericórdia. Misericórdia. Se você acha que você tem muito mais capacidade que o próprio Deus, que a tua pregação tem muito mais poder que a própria pregação do Deus que criou ele, que o teu poder de orar para a pessoa ela ser curada, que Deus te deu, é mais poderoso do que o próprio Deus curando a pessoa, que você libertar uma pessoa tem muito mais resultados do que Deus libertando a pessoa diretamente pela comunhão dela com o próprio Deus. Desculpa, mas você está fora da visão. Você está fora daquilo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Comece a se conscientizar. Lembre-se, nós somos apenas mensageiros do Senhor. Nós levamos as pessoas para conhecer a Deus. Quando você começar a fazer isso, vai acabar com religião. Religião não vai mais existir. Não vai existir mais esse negócio de evangélico. Não vai existir mais esse negócio de eu sou dessa religião, eu sou daquela... Não, eu sou de Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu ando com Ele o dia inteiro. Eu não dependo de religião, nem de líder de religião, nem de igreja nesse modelo que existe hoje. A minha igreja são todos aqueles que querem buscar a Deus. E eu estarei contribuindo para que elas também conheçam esse Deus maravilhoso. Esta é a minha igreja. A minha igreja é esta. É aquela que leva as pessoas a conhecerem o Criador, adorarem o Criador, terem experiências com o Criador e multipliquem isso e também discipulem outros para fazer o mesmo. Então não haverá mais religião na terra. Glória a Deus. Não haverá mais religião na terra. Serão todas extintas, fechadas, em nome de Jesus. E o reino de Deus avançará. O reino de Deus avançará. Você está entendendo? Deus governando, ó, reino de Deus. Deus reinando sobre a vida das pessoas. Por isso chama reino de Deus. E não teu reino, do teu ministério, da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Toma posse. Vamos orar? Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Oh, meu Pai, Tu és maravilhoso. Nós não queremos só ouvir, meu Pai. Nós não queremos só ouvir tudo que o Senhor faz na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Nós não queremos só ouvir o que o Senhor faz através da palavra, Tua Bíblia, a palavra que o Senhor mandou escrever. Que o Senhor mandou que as pessoas que tiveram experiências com o Senhor escrevessem esse livro, meu Pai. Nós não queremos só ouvir o que os outros falam da Bíblia. Nós queremos ter as nossas próprias experiências pessoais e particulares com o Senhor. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor fez todas as coisas maravilhosas, o Senhor fez bem feito, perfeito. Quando o Senhor realizou essas maravilhas lá na vida de Moisés, quando nós lemos aqui no povo de Israel, o sogro de Moisés, ele ouviu apenas falar, ele não participou de tudo aquilo. Ele estava longe
do ministério, longe do chamado, longe daquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque se ele realmente estivesse, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, se ele estivesse debaixo da tua direção, se ele estivesse debaixo do teu Espírito Santo, ele ia com Moisés junto. Ele levava toda a sua família com Moisés para conhecer esse Deus maravilhoso, andar com esse Deus maravilhoso, ver esse Deus maravilhoso fazer tudo o que ele fez, meu Pai. E quantas vezes, meu Pai, em nome de Jesus, nós perdemos grandes oportunidades de viver grandes bênçãos do Senhor, simplesmente porque nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. Nós não te buscamos, nós não falamos com o Senhor, nós não lemos a tua palavra, nós não oramos, nós não jejuamos, meu Pai. Por que nós somos tão teimosos, Senhor? Esse sogro de Moisés poderia ter visto tudo que Moisés fez, participado e não só ouvido. Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Moisés, quando foi para o seu ministério, Senhor, ele deixou sua esposa e seus filhos de lado do ministério. Ele não levou eles para terem essa experiência com o Senhor e vivenciarem todas estas maravilhas. Meu Pai, em nome de Jesus. Até quando líderes de igreja, até quando membros que frequentam cultos na igreja, meu Pai, vão ser pessoas egoístas, que te buscam, que vivem bênçãos com o Senhor, mas não compartilham isso com aqueles que estão na sua casa? Meu Deus, até quando, meu Pai? Até quando os pais avançarão e abandonarão suas esposas e seus filhos? Sim, meu Pai, até quando as esposas continuarão, meu Pai, muitas vezes fazendo algo no ministério e abandonam sua família? Os filhos vão para a igreja, buscam ao Senhor sem estar realmente com seus pais ao lado. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de família, Senhor. Até quando, meu Pai, essas famílias, mesmo nas igrejas, serão divididas, separadas, por causa que não querem realmente ter um encontro com o Senhor? Não querem te conhecer, meu Pai, não querem saber como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é capaz de dar livramentos, de dar poder, de dar cura, de prosperar, de fazer tudo aquilo que nós precisamos nas nossas vidas, simplesmente por nós termos uma comunhão com o Senhor todos os dias. É algo tão simples, Pai. Até quando o teu povo vai ficar delegando para as pessoas o que realmente o Senhor quer falar para elas? Até quando o teu povo vai ficar ouvindo a tua voz através de líderes? Através de outras pessoas, meu Pai, não vão querer ouvir sua voz maravilhosa, Senhor, Criador dos céus e da terra. É tão bom ouvir o Senhor falar com a gente quando a gente precisa ou quando a gente mesmo não precisa, o Senhor falar as coisas tão boas que a gente ouve do Senhor, meu Pai. O Senhor nos criou para isso, para ter contato com o Senhor, para andar com o Senhor, para ouvir tua voz todos os dias, em todo momento, em toda situação. Meu Pai, o povo passa por lutas e dificuldades e eles, ao invés de buscar a solução em Ti, que é poderoso para fazer milagres, fazer maravilhas na vida deles, meu Pai. Eles vão buscar soluções em homens. Eles vão buscar soluções em igrejas, em ministérios, meu Pai. E às vezes nem sequer tiveram comunhão com o Senhor naquele dia, achando que a igreja vai resolver o problema deles, achando que o líder da igreja vai resolver o problema deles, achando que dando para o Senhor, meu Pai, uma fração do tempo deles durante o dia, eles vão conseguir sentir a tua presença, sentir o teu poder e a tua glória, meu Pai. Até quando, Senhor? Até quando o teu povo será relaxado com o Senhor, meu Deus? O diabo consegue seduzir eles para eles fazerem um monte de coisa durante o dia. E consegue enganar eles. Eles pregam mentiras, falsidades, enganos. Dizem que vão curar e não cura. Dizem que vão prosperar e não prospera. Eles fazem as pessoas buscarem deuses que não existem. E aí quando as coisas se apertam, ficam piores, eles põem a culpa no Senhor, que criou os céus e a terra.
dizendo que foi, Pai, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que não fez, sendo que eles não estavam buscando a Ti, sendo que eles não estavam adorando a Ti, mesmo o Senhor deixando uma palavra como guia para nós, meu Pai. Essas pessoas continuam com o mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós não queremos ser líderes, meu Pai, que monopoliza a fé, que monopoliza os milagres, que monopoliza, meu Pai, o conhecimento que o Senhor tem. Nós não queremos ser mercenários da fé, onde negociamos tudo aquilo que o Senhor nos dá de graça, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Até quando as igrejas que dizem hoje que te amam e que te adoram serão igrejas que continuarão com esse modelo de ministério falido? Esse modelo de ministério falido, meu Pai, onde o povo não está sendo transformado, não tem uma real transformação, não tem um encontro com o Senhor, não vivem diariamente com o Senhor. Porque no coração deles a preocupação é pagar contas. Porque no coração deles a preocupação é manter o seu ministério aberto, a sua igreja aberta. Eles até começaram preocupados com as vidas, com as almas, com a salvação das pessoas. Mas Satanás conseguiu colocar no coração deles tantas dívidas, tantas despesas, nesse modelo de igreja e de ministério, que fazem com que eles, meu Pai, se sintam sufocados por causa das ansiedades, por causa das situações que vêm sobre a vida deles financeira, meu Pai. E eles não compreendem que o Senhor tem um modelo de ministério e de igreja muito melhor. Um modelo onde as pessoas podem te buscar livremente. As pessoas podem te buscar, meu Pai, livremente em qualquer lugar que elas estão. E para isso não precisa de todas essas estruturas que foram criadas, Senhor. Onde geram só despesas, dívidas, perda de tempo, Senhor, com as almas e com as vidas. Porque, meu Pai, se nós nos preocuparmos cada um com a sua própria vida diante do Senhor, e ensinar as pessoas a também se preocuparem com as suas vidas diante do Senhor, a buscarem ao Senhor, meu Pai, nós fecharemos todos esses ministérios e abriremos um ministério celestial, um ministério onde nós seremos teus filhos, seremos adoradores do Senhor em qualquer lugar, a qualquer momento e em qualquer situação, e não somente nos cultos e nas igrejas. Nós não dependeremos mais de um líder para nos dizer o que fazer, para onde ir e como viver, porque nós ouviremos a tua voz, nós ouviremos a tua direção. Nós não precisaremos de alguém que fique, meu Pai, buscando ao Senhor para nos trazer as informações. Nós mesmos buscaremos essas informações diretamente com o Senhor. Nós não ouviremos, meu Pai, ideias, ideologias, raciocínios de pessoas, meu Pai, que não estão debaixo da tua direção. Porque todo aquele que está debaixo da tua direção, ele não nos diz o que fazer. Ele não nos diz o que fazer. Ele nos diz para buscarmos no Senhor o que fazer. E hoje em dia, meu Pai, em nome de Jesus, existem muitos líderes que, infelizmente, eles estão dizendo para o povo o que tem que ser feito. Eles estão dizendo para o povo, e existem no meio desses muitos manipuladores, muitos enganadores, muitos falsos, meu Pai, e muitos que estão sendo enganados pelo diabo muitas vezes, por demônios. Eles estão debaixo de tanta pressão, meu Pai. Eles estão debaixo de tanta pressão por terem que assumir a obra, o teu reino, as coisas do teu reino sozinhos. E não estão enxergando, meu Pai, que esse caminho vai levar eles para uma morte espiritual. E eles não alcançarão aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Senhor, abre o nosso entendimento como líderes para que nós possamos entender que nós temos que conduzir as pessoas para te adorar, para te servir. E que para isso nós não precisamos de grandes estruturas, de espetáculos, de shows. Nós não precisamos de todas essas parafernálias. As coisas do Senhor é tão simples.
É tão fácil de ser feita, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos e clamamos ao Senhor, Senhor. Tira do nosso meio esse modelo de igreja que não é teu. Tira do nosso coração, do coração dos teus líderes, meu Pai, daqueles que estão na dianteira da tua obra com sinceridade, este modelo de igreja que não é do Senhor. E coloca no coração deles um modelo de igreja, meu Pai, onde todos buscam ao Senhor e não precise de todas essas parafernálias, meu Pai. Senhor Deus, quanto mais nós buscamos, meu Pai, coisas nessa terra, mais o diabo nos enlaça. Quanto mais nós buscamos coisas nessa terra, mais o diabo vai nos enlaçando e nos fazendo buscar mais. E sem perceber, meu Pai, nós acabamos investindo mais no reino das trevas. Mas quando nós nos limitamos àquilo que nós precisamos, que é o necessário para a nossa vida e para que o teu reino avance, somente isso, meu Pai, nós nos livramos de todas essas coisas que nos trazem fardos pesados, coisas que nos embaraçam. Sim, meu Pai, porque o dinheiro, ele é bom para comprar coisas, ele é bom para adquirir coisas, mas se nós não tomarmos cuidado, ele nos embaraça e nós nos tornamos escravos do dinheiro. Nós vivemos para o dinheiro. E o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor nos chamou para vivermos para o teu reino. O Senhor nos chamou, meu Pai, para pregarmos o teu reino nesta terra que o Senhor nos daria tudo o que nós precisássemos para que esse reino avançasse. Mas infelizmente existem líderes que estão avançando o sinal. Existem líderes que estão indo muito além, meu Pai, daquilo que é o necessário. Tudo por quê? Porque eles querem gerenciar o reino de Deus, meu Pai. Eles querem gerenciar o teu povo. Eles querem administrar o teu povo. Meu Pai, para que isso se o Senhor já é um bom gerenciador? O Senhor é um grande administrador de pessoas, meu Pai. Basta nós levarmos elas até o Senhor, meu Pai. Basta nós levarmos elas até o Senhor, com certeza o Senhor vai fazer com que ela receba aquilo que ela precisa para a vida dela. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a abrir o entendimento daqueles que são líderes, que têm lideranças. Nós queremos, meu Pai, que o teu reino venha logo e volte logo, o mais rápido possível. E nós sabemos que tudo aquilo que nós acumularmos na terra não vai servir de nada quando chegar a perseguição que está para vir. Quando o anticristo se levantar, meu Pai, todos esses nossos recursos não vão servir para nada. Será um tempo de dificuldades, mas será um tempo também onde nós, que estamos posicionados a viver debaixo da dependência do que o Senhor pode oferecer-nos, vamos escapar do teu juízo. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, põe esse sentimento no coração do teu povo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sair desse laço de passarinheiro que o diabo tem colocado financeiro na vida dos teus membros. Em nome de Jesus, nós queremos ser somente teu, o Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro em nossa vida, o único em nossa vida, que ocupe o primeiro lugar em tudo o que nós fazemos. E todas as coisas nos serão acrescentadas, porque é o Senhor que diz isso na sua palavra. Na palavra que o Senhor escreveu, está escrito que quando nós colocarmos o teu reino em primeiro lugar, todas as coisas que nós precisamos serão acrescentadas em nossa vida. E eu creio nesta palavra. Mas essas coisas não devem ser acrescentadas por causa das pessoas, devem ser acrescentadas pelo próprio Senhor e pelo teu reino. E nós devemos também direcionar essas pessoas para buscarem o teu reino e terem todas as coisas acrescentadas na vida dela. Em nome de Jesus, nos ajuda a enxergar isso, Senhor, e sair desse laço que o diabo tem criado para as nossas vidas. Nós queremos ser livres, livres e ter vida, vida em abundância, não ter na nossa vida o peso de querer assumir um cargo que não é nosso, que é o teu, Senhor, cargo, que é a tua posição. Nós não somos Deus, nós somos mensageiros que anunciam um Deus que é Deus, o Criador dos céus e da terra.
Nos ensine a conduzir todas as pessoas para ti, porque a honra, a glória e o poder é teu, Senhor. O Senhor é quem faz e quem realiza, e nós cremos nisso. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toma posse.